Eu quero agradecer a presença de todos os amados que aqui estão conosco, convidá-los a abrirem suas Bíblias agora nesse instante no livro de Mateus, capítulo 3, Mateus no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Você que está nos vendo nesse instante pela internet, abra sua Bíblia também. Se você não tiver o seu livro aí contigo, mas no celular, esteja lendo, esteja acompanhando esse texto, Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, que fala a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o nosso tema principal é um novo coração no Natal. E nesta última mensagem, um novo coração no Natal, ele veio para nos salvar. Mateus capítulo 3. Essa mensagem fala àqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que cometem falhas, que contrariam às vezes a vontade de Deus por pensamentos, por palavras, por ações. Infelizmente, é o meu caso, e eu creio que é o seu caso também, você que está nos vendo. Eu creio que como nós somos pecadores, nós precisamos de fato de Deus nas nossas vidas. Aqui especificamente no livro de Mateus capítulo 3, nós vemos João Batista, este homem, pregador, que antecedeu a Jesus Cristo. Ele veio pregando no deserto da Judéia, pregando no Rio Jordão uma mensagem de arrependimento. Leiamos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meus queridos, ao ler esse texto, nós nos deparamos com a pregação de João Batista. Logo após um período de 400 anos de silêncio. Esses 400 anos de silêncio representavam a ausência completa de qualquer profeta pregando a palavra de Deus no meio de Israel. Eu diria que havia naquele momento uma ausência, não uma ausência, mas uma falta de religiosidade, de apego às coisas sagradas muito grande. Pela grande ausência, pelo tempo que havia se passado sem um profeta pregando a palavra de Deus ao povo, certamente havia diminuído a fé no coração das pessoas. E eles estavam mergulhados numa espécie de mornidão espiritual, uma frieza espiritual muito grande. Parece muito com aquele período difícil onde o povo judeu viveu no Egito por 400 anos sendo escravizados. Após esses 400 anos, quem aparece para ser o libertador? Moisés. Moisés surge como uma esperança de Deus falando ao povo, porque até então Deus estava praticamente sem falar àquele povo. O que eles conheciam de Deus naquela época eram as histórias contadas de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não havia um livro escrito, como nós temos hoje Gênesis, como nós temos o Êxodo. O Êxodo ainda seria escrito pelo próprio Moisés. Então o que eles tinham era apenas uma fé, a fé em um Deus que os levou para o Egito, e agora eles viviam ali presos como escravos, trabalhando de uma maneira tão dura naquele lugar. Certamente muitos poderiam pensar: existe fé no meio daquele povo?
talvez não existisse, mas Deus levantou um homem chamado Moisés para trazer de volta a esperança ao povo. E parece que João Batista, ele se assemelha com esse Moisés que se levanta para falar que existe um Salvador, que existe aquele do qual ele não é digno de desatar as sandálias dos pés, que ele iria batizar não só com água, mas com fogo, e traria purificação ao coração das pessoas. João Batista, com a sua pregação inflamada, estava ali proclamando que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam abandonar os seus pecados. E esta é uma mensagem para nós hoje. Nós precisamos abandonar os nossos pecados, porque diante desse tema, ele veio para nos salvar. Estamos falando de Jesus Cristo que veio para nos salvar, Jesus Cristo que veio para se entregar por nós, mas ele veio de uma maneira tão simples, como nós já falamos em outras mensagens aqui na igreja. Talvez ninguém esperava que ele nascesse de uma maneira tão humilhante como nasceu, mas ele veio nos mostrar que nós precisamos sermos humildes diante do Senhor, que nós precisamos reconhecer que nós somos pequenos, que qualquer coisa que nós venhamos a ter, é o Senhor quem nos dá, absolutamente é Deus quem nos presenteia. E a mensagem que ele proclama aqui, que João Batista agora proclama, no versículo 2, em alto e bom som para todos ouvirem, é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É isso, meus queridos, que ele está dizendo: arrependei-vos. E quando ele está pregando e falando esta mensagem, ele está dizendo que Cristo Jesus vem para inaugurar o reino de Deus, pois ele diz: está próximo o reino dos céus. E talvez mesmo sem saber, mas tendo isso em mente, ele está falando de Jesus, que está chegando, que está vindo, e ele está então preparando, como ensinou o profeta, ele está preparando o caminho do Senhor, abrindo os piquetes, abrindo a estrada para que o Salvador pudesse chegar. E ele conceita a vinda do Salvador como o reino dos céus. O reino dos céus está próximo, está chegando. Mal sabia ele que estava mais próximo do que ele imaginava. Jesus era esse reino de Deus, que iria trazer libertação dos pecados. O próprio anjo Gabriel proclamou isso lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele está falando desse Jesus que vem para trazer libertação dos pecados. Como Moisés trouxe um outro tipo de libertação naquela época, tirando o povo da escravidão do Egito, Jesus vem então para tirar o povo da escravidão do pecado. E é por isso, irmãos, que nós temos toda a motivação de nos reunirmos como igreja do Senhor todos os domingos, para adorar ao Senhor, e neste domingo de uma maneira especial, para proclamar o seu nome e dizer: bendito o Senhor que se lembrou de mim. Na sua misericórdia, Ele me amou, Ele me recebeu, e agora eu tenho a oportunidade de conhecê-lo, enquanto tantos estão aí talvez ainda de ressaca, porque beberam e beberam muito, porque cometeram tantos pecados contra o próprio Filho de Deus. Mas aqui estamos nós para adorar ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, e que nós precisamos obedecê-lo, e que nós precisamos adorá-lo, e que cada um de nós, eu e você, somos convidados a adorar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Por isso, meus queridos, o reino invisível de Jesus, ele é marcado sim pelo arrependimento dos pecados. Talvez João Batista não pensasse assim, talvez até mesmo João Batista pensasse que Jesus pudesse vir para iniciar uma nova era de governo sobre todos os reinos. Mas Jesus veio iniciar uma nova era de governo, mas sobre todos os corações, para que agora as pessoas pudessem amar verdadeiramente a Deus a partir dos seus corações. Mas quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de algo que talvez
muitos não concordem. Talvez muitos que estão nos vendo neste momento, na sua internet, na sua casa, ou no seu celular, no seu trabalho, onde você estiver, talvez você não concorde com a palavra pecado. Sabe por quê? Porque muitos psicólogos não falam mais pecado, eles falam desvios de conduta, não usa a palavra pecado. Sociólogos, por exemplo, eles não classificam atitudes pecaminosas contra Deus como pecado, mas simplesmente como falta de ética. A gente sabe o que vira a falta de ética hoje em dia, né? Tantos pecados no meio político, como nós estamos vendo aí, que deixa a gente assim, horrorizado com tantas coisas, e também revoltados em nosso coração. Gente, será que é só desvios de conduta? Será que é só falta de ética? A Bíblia chama isso de pecado. Por isso é que ele diz: arrependei-vos dos pecados cometidos. Arrependei-vos dos pecados cometidos. Por isso nós precisamos continuar falando, para que incomode a consciência daqueles que talvez hoje nem têm consciência que as suas atitudes são pecaminosas, porque muitos vivendo no pecado não estão nem aí, se estão desagradando a Deus ou não, simplesmente agem conforme aquilo que é melhor, conforme aquilo que é mais lucrativo, aquilo que vai trazer um proveito melhor para si mesmos. Não, meus queridos, nós precisamos ser fiéis a Deus, em primeiro lugar a Deus. É por isso que o nosso comportamento, as nossas atitudes são diferentes. Jesus Cristo, ele veio ao mundo por causa de pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo por causa de pecadores, por minha causa, por sua causa, por cada um de nós que aqui estamos. Então nós precisamos nos lembrar desta mensagem. Quando ele se encontrou com Zaqueu, ali descrito em Lucas capítulo 19, ele levou Zaqueu para a casa dele? Não, né? Ele se convidou para ir para a casa de Zaqueu, e lá naquela casa houve conversão. O povo ficou murmurando: por que Jesus foi para aquela casa? Mas Jesus foi ali para levar conversão e mudança de vida, porque ali estava um pecador. Foi ali que Jesus foi. João capítulo 4 fala da mulher samaritana. Jesus foi levar libertação a ela. João capítulo 8 fala de uma mulher adúltera que ia ser morta a pedradas naquele momento. Jesus perdoou os seus pecados. Ele disse: mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus levou libertação. Mas só podemos nos arrepender se reconhecermos que de fato nós somos pecadores, se de fato nós precisamos de Deus. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos no início, nós vamos perceber que os fariseus, por exemplo, que ali estavam, não reconheciam que precisavam de Deus. E João foi duro, João pegou pesado, digamos assim. No versículo 7 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem que aconselhou vocês a tentar fugir da ira de Deus, do julgamento de Deus, da justiça de Deus? Ele pega pesado com aqueles homens e diz: olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque a atitude de vocês, aquilo que vocês fazem, não são coisas dignas de alguém que se arrependeu dos seus pecados. Pessoas que vivem perto de Deus, mas não amam a Deus do fundo do seu coração, estão distantes. Eles foram ali advertidos. Versículo 9, ele diz: e não comeceis a dizer entre vocês mesmos, porque toda pessoa, ela cria para si uma justificativa, algo que faz com que ela não seja culpada daquilo. Ela diz: olha, nós temos por pai a Abraão. Eles se pegam na história, na tradição deles. Nós temos por pai a Abraão. Eles grudam nessa tradição. E então,
O próprio João Batista diz: olha, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E algo interessante, meus queridos, que ele estava num grupo de pessoas. Ali havia soldados, havia muitas mulheres, muitos homens pecadores. Me parece que ele olha para essas pessoas que os fariseus consideravam nada, lixo, e diz: olha, estes aqui, que talvez até vocês considerem pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus pode fazê-los diferente. Deus pode fazer com que eles sejam verdadeiros filhos de Abraão, mas não vocês. Não vocês. Ele de fato deixa aquele povo envergonhado, mas não para por aí não. Ele continua dizendo no verso 10: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, meus queridos, quando nós falamos que Ele veio para nos salvar, Ele veio nos salvar da perdição, Ele veio nos salvar do inferno, da punição que Deus vai realizar sobre aqueles que não servirem, que não amarem, que não obedecerem a Deus. Então, cuidado com o seu procedimento, cuidado com as suas atitudes, para não se parecer com a dos fariseus, porque se parecer com a dos fariseus, essa mensagem, essa advertência é para você. Por favor, atente a isso. Por favor, atente a esta verdade. Ele vai realizar juízo e justiça. Quando você avança um pouquinho e lê o verso 11 e o verso 12, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele está falando de Jesus, e diz mais: cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí fala uma palavra de juízo contra eles. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A mensagem de advertência de João Batista àqueles homens é clara para mim e para você, da figura daquele homem que separa a palha do trigo. E o que se faz com a palha? Queima. Mas o trigo recolhe no celeiro. Aqui o trigo, o celeiro significando o reino de Deus, os céus do Senhor. Mas o fogo inextinguível ficou claro, né? É o inferno. O fogo inextinguível é esse inferno que vai consumir ininterruptamente a vida das pessoas que não amarem e não obedecerem ao Senhor Jesus. Por isso, meus amados irmãos, fica essa advertência para nós, para cada um daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, aonde você estiver nesse momento. Nós precisamos amar e obedecer a Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos servir a Deus verdadeiramente. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, para que nós possamos nos importar sim com os nossos pecados. Eles são terríveis, eles causam uma grande separação entre nós e Deus. Eu sei que muitos foram até João ali, porque reconheceram os seus pecados, e eu gostaria de convidar você a ir até Jesus. Aonde você está, que você vá até Jesus, que você coloque a sua vida na presença do Senhor Jesus, que você reflita sobre tudo aquilo que você precisa mudar no teu coração. O que nós precisamos reconhecer que estamos agindo errado para com Deus. Quando nós formos julgados pelo Senhor, o que Ele vai dizer de nós, das nossas atitudes? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. O Natal também é essa reflexão. Se Ele é esse maior presente, como nós estamos lidando com o presente tão especial que Deus nos deu? Será que nós estamos honrando esse presente? Será que nós estamos vivendo para Ele? Será que nós estamos de fato nos entregando para Ele? Ou
nós apenas vivemos com Deus enquanto Ele nos satisfaz os nossos desejos. Aí no dia que parece que está dando tudo errado, você simplesmente vai embora, abandona, deixa. Não, você precisa aprender a amar a Deus, mesmo que tudo lhe pareça contrário, mesmo que as coisas pareçam assim tão difíceis. É nesse momento que nós precisamos nos apegar ao Senhor Deus, nos apegar com Deus. Feche os seus olhos nesse instante, em nome de Jesus. Vamos orar para que esta oração penetre os nossos corações, que nós sejamos de fato impactados pela graça, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte eu adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 Eu quero também deixar esse convite para que você participe na Igreja Presbiteriana de Vila Operária. Domingo às 9 horas da manhã e às 19h30, num culto de louvor e adoração a Deus. Venha, participe conosco, você é o nosso convidado especial em nome de Jesus.